Seja bem-vindo à Escola Tadel e ao nosso querido bem-vindo, nossa, Santo Deus de misericórdia, que isso, que apresentação mais feia. Vamos de novo. Fala, meu querido Pai, seja contigo, tudo bem com você? Seja bem-vindo à Escola Tadel, ao nosso canal, nosso quadro maravilhoso, Elias Responde! É uma grande honra, um grande prazer. Hoje vamos responder a pergunta do Bruno Yamamoto, da Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui de Ota. Não, de Ota não, brincando, errando, eu aqui errando, feio ainda. Ali de Oyama, em Tochigi, no Japão. Bruno Yamamoto, ele trouxe a pergunta referente a legalismo e a religiosidade. Qual que é a definição disso? Como a gente pode... Me ajuda a entender o que é legalismo e o que é religiosidade. Legalismo e religiosidade. É isso que a gente vai falar hoje. Então, bora lá. Religiosidade é a minha habilidade em adaptação e expressão da religião a qual eu estou inserido. Isso se chama religiosidade. Eu entro dentro de uma religião e eu me adapto a ela e começo a expressar o ensino que é passado dentro desta religião. Se eu entro na Umbanda, eu me adapto à Umbanda, eu vou me comportar como um umbandista e vou agir assim. Se eu entro na religião cristã, eu vou me adaptar a essa expressão, aos ensinos, às falas e vou viver isso. Isso é religiosidade. Então, a religiosidade, se eu entro na religião judaica, eu vou começar a seguir os padrões, vou me adaptar aos padrões judaicos e vou expressar isso. Então, isso é nada mais, nada menos que religiosidade. E isso aí tem um poder muito forte, porque a religiosidade, a religião, afeta o âmbito da fé. E quando se mete em fé, meu querido, é a mesma coisa que discutir sobre futebol. Não tem como conciliar muitas coisas, porque ela envolve muitas coisas do profundo, do íntimo, do âmago de cada pessoa, das vitórias e derrotas. Precisa muitos enganos envolvidos, muitas coisas envolvidas ali. E quando encontra-se com a realidade da verdade da palavra, Jesus, o amor, a perfeição, tudo isso se quebra. Mas não é sobre esse ponto que a gente vai falar agora. Vamos falar sobre legalismo e religiosidade. Matamos aqui a ideia do que é religiosidade. Mas o que vem a ser legalismo? Bem, legalismo é amar o estado da lei. Eu amo o estado da lei. Eu coloco a lei acima dos padrões, acima de tudo. A lei é que importa. Você ama mais a lei do que ao irmão. Você cuida mais da lei do que do irmão. Um exemplo que me veio à memória neste exato momento é a respeito daquele homem que estava deitado, foi espancado e passou daí o sacerdote, passou o levita, ninguém atendeu, ninguém se prestou a ajudar. Eles eram pessoas que estavam dentro, adaptadas à expressão da lei, mas o legalismo já tomou conta de si, porque a legalidade da lei, algum ponto da lei ali impediu-os de fazer algo por aquele homem, simplesmente porque o homem não era do seu crivo social, era repulsa para com eles. Então, quando eu amo o estado da lei, eu coloco a lei acima de tudo, isso já entra começo a entender o que é legalismo. O legalismo, ele vai criar uma análise de caso. Olha só, legalismo é mais ou menos assim, ele vai criar análise de caso, mas sem criar nenhum questionamento. Exemplo, você tem uma ideia, você cria um caso na sua cabeça e você toma um posicionamento. E diante desse posicionamento, dentro dessa sua ideia, dessa sua variância, não existe questionamento. Você não aceita um questionamento. Então vai prevalecer a ideia da lei, a ideia do seu caso que você criou. Porque não tem questionamento. Logo, o direito se torna a única forma de medida.
dando à lei o monopólio tanto da punição como o do direito. Porque você criou essa análise, você criou esse ponto de lei e não tem nenhum questionamento, você não aceita. Então, é o que manda, é aquilo que você definiu. Isso é um ponto do legalismo. A gente está começando a ampliar esse entendimento do legalismo. O legalismo, quando chega nesse ponto, ele anula toda forma de questionamento. Por mais que você tenha uma prova concreta, por mais que você tenha pensamentos, argumentações plausíveis, não tem acesso, porque o legalismo entrou. Tem muita gente, muito crente, que pega esse legalismo e coloca na sua vida. São pontos de verdades aparentes que ele põe dentro do seu coração, que não aceita a verdade absoluta vindo de Deus. Muitas vezes essa verdade absoluta que entrou no coração dessa pessoa vem de uma religiosidade, de uma expressão, de uma adaptação que ele teve dentro de um cunho religioso, dentro de uma religião. Por isso é perigoso a religiosidade fora dos padrões verdadeiros, porque algumas ensinos ali dentro trouxe esse legalismo, trouxe o poder da lei acima de tudo, tirou toda a forma de questionamento, anulou tudo dentro da pessoa, criou um sofisma, uma palavra dura, algo que ali que fala não pode. O legalismo, ele vai esconder a verdade na autoridade da lei. Vamos tratar de uma visão cristã. O legalismo, ele vai pegar a verdade bíblica, a realidade da verdade bíblica, e vai esconder dentro de uma autoridade da lei, para que a minha história tenha validade. Um exemplo, quando a gente pega o versículo, todas as coisas cooperam para o bem. A gente diminuiu tanto o versículo que chegou nesse ponto. Todas as coisas cooperam para o bem. Então esse crente, ele vai fazer suas besteiras, ele vai fazer suas mazelas, vai fazer o seu ato de mau comportamento, de mau compromisso, com a verdade que ele está expressa nele, que é isso daqui. Não, todas as coisas cooperam para o bem. Só que daí uma verdade começa a entrar. Não, tudo bem daqueles que amam a Deus. Não, mas eu amo a Deus. Só que a gente criou dentro desse outro padrão até esse final de versículo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu irmão, todo mundo ama a Deus. Todo mundo ama a Deus. Todo mundo ama a Deus. Não tem como não odiá-lo. Todo mundo ama a Deus. É fácil amar a Deus. A gente ama a Deus. Isso não significa que todas as coisas são obrigadas a cooperar pelo meu bem só porque eu digo que eu amo a Deus. Porque amar a Deus tem uma verdade expressa, que a gente precisa analisar daí. Amar a Deus sobre todas as coisas tem uma verdade ali. Só que a gente tem esse legalismo, trouxe essa verdade que vem através de uma religiosidade, de um ensino que a gente foi se adaptando, e essa verdade ela foi escondida. Então agora todas as coisas cooperam para o meu bem porque eu amo a Deus. E essa verdade está escondida na autoridade da lei, que é essa palavra, para que essa minha história seja validada. Agora, tem validade porque todas as coisas amam a Deus, eu amo a Deus, então todas as coisas têm que cooperar para mim. Só que a verdade do versículo é todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e eu tenho que amar a Deus, mas eu também tenho que seguir conforme a sua vontade, conforme o seu desígnio. Eu tenho que me manter em movimento conforme ao padrão que Ele determinou. E amar a Deus tem uma outra verdade, um cunho de verdade aí dentro que a gente precisa sentar, estudar, analisar. A verdade tem que ser revelada e expressa. Por quê? O legalismo, ele vai esconder essa verdade. Ele vai esconder essa verdade para que a minha história tenha validade. E com isso, o interesse que não pode ser exposto vai criar força e liberdade devido à ausência de consenso. Não vai ter consenso em mim. Não vai ter consenso. Tem muitas pessoas que estão presas dentro de sofismo, de legalismo, por causa disso. Porque ele criou uma verdade para si e não tem consenso ali, não entra a palavra. Tem muitos crentes que estão aceitando de muito bom grado e transformando sua igreja numa igreja inclusiva, colocando verdades ou escondendo a verdade absoluta
e demonstrando a sua verdade, colocando debaixo do crivo da lei deles, para que a verdade deles tenha força e assim esconda um interesse pessoal que não pode ser exposto por força da liberdade, e vai criando essa amarra toda, vai prendendo as pessoas, porque não tem consenso, tem uma ausência de consenso aí. O consenso não consegue entrar a palavra de verdade. Então, igrejas estão se tornando, e tem pastores fazendo casamento homossexual, tem pastores vivendo traições, pastores no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto casamento. Tudo isso estão se tornando legais, porque estamos pegando essas verdades, modificando-as e escondendo a verdade na autoridade da lei. Usando isso tudo dentro do crivo religioso, dentro da religiosidade que está expressa em mim. E a religiosidade, ela vai mexer com coisas profundas e íntimas dentro do nosso ser. E uma vez crido com todo esse poder de adaptação e expressão da religiosidade em mim, essa verdade, ela vai se tornar um tapão nos olhos, vai nos encaminhar para o engano, de uma forma que a gente vai se perder. Por isso que nos últimos dias o amor de muitos vai se esfriar e muitos crentes vão ser enganados, muitos escolhidos vão se perder. Por quê? Porque estão se perdendo dentro da verdade. Porque a verdade foi escondida na autoridade da lei. Não é o pastor que disse, é o profeta que disse, é o homem de Deus que disse. O homem de Deus que disse, mas eu não tenho nem a capacidade de avaliar a própria verdade. Então eu anulo toda a verdade porque o profeta disse. E o profeta disse, então é a verdade. E então eu entrei no legalismo. E esse legalismo me leva ao inferno. Me leva a prisões espirituais. Me leva a andar segundo os desejos e prazeres demoníacos, animais, diabólicos que estão dentro de mim. Eu me torno filho de Satanás fingindo ser um crente. Imagine o seguinte, como isso funciona. Eu tenho uma tese. Minha igreja é o único caminho. Se você está na outra, você vai para o inferno e não tem salvação. Eu criei uma tese. Gêneros. A igreja inclusiva de gênero. O amor é tudo. Deus é amorzinho. Só amor, 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 amor. Esquece as outras verdades de Deus. O pecado. Não, pecado de boa. Jesus já perdoou todos os nossos pecados. Estamos tranquilos, podemos ir. A hipergraça, que é um negócio muito doido. Existe tese. Essas teses, elas são construídas, são estruturadas na lei. Pode ver que todas essas teses, se a gente for pegar, vai dar uma lida, você vai encontrar textos bíblicos, bases, estruturas bíblicas para responder e como um posicionamento. Só que tudo isso é para amenizar ou para favorecer os meus interesses, que certamente não podem ser expostos. A gente vê isso com a Flor de Lis. Os interesses dela, ela viveu muitas coisas, os interesses todos encobertos, mas um dia a verdade iluminou. Só que tem gente que ainda acredita, ainda está preso dentro disso, porque o legalismo o abraçou. E é conveniente para ela. Tem um pastor que já está no, 10º casamento, 7º casamento, agora ele colocou o seu posicionamento na internet. Mas o que vai esperar de quem não tem o padrão de fidelidade com seu cônjuge? Vai ter o padrão de fidelidade com a palavra? Ele está preso dentro do legalismo. Pastores que traem e se mantêm ainda dentro do ministério. Pastores que estão no 2º, 3º casamento se mantêm como pastor grande no 3º ministério, ainda lá no ministério todo-poderoso. Porque estão criando legalismos, formas de manipular a lei para se promover, para se manter. A lei está acima de tudo. Eles criam formas e normas ali, escondendo a verdade para que eles possam estar ainda à frente. Essa tese, construída dentro dessa estrutura da lei, ela tem um fundamento. É aí que está o perigo. O fundamento está numa ideologia, que não é a mentira.
totalidade de Cristo. É uma ideologia socialista, capitalista, não importa, humanista. Essa ideologia de aproximação, de afago do ego, eles tentam envolver ela na escritura. Daí ela joga como um teor de lei e a tese se torna forte. E assim, essa tese, com a estrutura na lei, na palavra, fundamentada, esse que é o problema, na ideologia errada, se torna uma verdade absoluta. Então, aqui a gente viu o legalismo, a religiosidade, o que isso nos afeta e qual é o perigo disso futuro. E agora, pastor, o que eu faço? Tema ao Senhor, dobra seu joelho, busca a Deus aí de todo o teu coração, meu querido. Leia, medite na palavra. Antes de ler a Bíblia, fala, Deus, fala comigo, quebra todos os meus sofismas, quebra todo o meu entendimento, quebra toda a minha força, porque não é sobre mim, é sobre o Senhor. E se debruça a entender a palavra, a entender a Bíblia. Não se permita, assim como tem muitos jovens que eu mesmo conheço, com experiências, conhecimento bíblico, teológico, presencial de Deus, já teve experiências de contato maravilhoso com Deus. Hoje se perdem diante a legalismo, porque entrou na faculdade e a mensagem da faculdade, essa mensagem liberal, legalista, trouxe um novo fundamento, escondeu a verdade do evangelho no seu coração. E a autoridade da lei, dessa nova posição social, encobriu tudo isso. Aí o cristão moderno é a favor, abraça com todo poder e graça o socialismo, com todo poder e graça a ideologia de gênero, o banheiro único para os nossos filhos, abraça com todo prazer e alegria, o crente abraçando com todo prazer e alegria um homem andando nu com as crianças como obra de arte. Então, meu querido, a vida sem legalismo vai te colocar num conflito ante a sociedade. E o mundo não vai gostar de nós. Mas, como diz a palavra de Deus, assim como Jesus foi apresentado a Deus como pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas aprovada e eleita, preciosa por Deus, assim também nós, eu, você, crente cristão do fogo aí, nós crentes, nós cristãos, salvos, remidos, batizados, conhecedores da verdade, também como pedras vivas, também da mesma forma como Jesus, nós temos que expressar isso. Se Jesus foi reprovado pelos homens, nós também o seremos por manter a verdade acima do crivo dessa nova lei, que estão tentando colocar goela abaixo de nós crentes. Seja bem-vindo à Escola Tadel e a mais um Elias Responde. Curtiu? Deixa um curtida aí, comentário lá embaixo se você gostou. Se você tem uma pergunta, deixa na descrição, que vamos tentar buscar responder o mais rápido possível. Tem já algumas perguntas ali que tem que estudar e tem que correr atrás. Vamos, que a hora é essa. Mata, né? Bye, bye! No demais, kami wa anata o shukufuku shita.